Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor Jesus, com cânticos de adoração, Senhor. E como diz essa canção, nós ficamos maravilhados na tua presença. Senhor, estar diante de ti, Senhor, não tem como não comover os nossos corações em tua presença. Não tem como não nos rendermos diante da tua graça, Senhor. E a certeza que temos é que o Senhor está aqui neste lugar, nesta noite. O Senhor tem manifestado, Senhor, a tua presença através dos cânticos de louvor, na adoração que a tua igreja louva a ti e canta a ti nessa noite, Pai. Deus, recebe a nossa adoração e agora fala conosco, Senhor. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos à tua voz, que os nossos olhos estejam abertos à tua palavra, Senhor. Aquieta os nossos corações, que toda ansiedade, toda preocupação nós possamos entregar diante de ti, Senhor, e descansar no Senhor. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode sentar nesse instante. Os irmãos estão percebendo que nós temos falado de todas as formas sobre a conferência, seja um aviso, seja no momento missionário. Por que a gente tem falado isso? Porque a gente tem certeza, tem convicção que sua vida será impactada nesses 3 dias que estaremos aqui. E uma informação até que nós estávamos conversando, importante para você que é membro da igreja saber, é que se você quiser também fazer o pagamento em cartão e parcelar, de repente para você está vindo com a família, o valor é um pouco mais alto, você pode fazer isso. Você pode nos procurar, pode parcelar, tem a taxa administrativa da máquina e você escolhe a forma que você quer fazer. Mas não deixe de participar da conferência por conta disso ou por outro motivo. Se tem algum outro motivo que está te impedindo, venha falar conosco, fala com os pastores, fala com o pessoal da CEMIPS, com um dos presbíteros, mas participe. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. E os irmãos que não têm costume de virem nos cultos, assistem online, venham, porque nós não podemos realmente transmitir o que será ministrado através da vida da nossa irmã, da missionária Ariadna. Ela vai trazer muita informação dos povos não alcançados. Então nós te convidamos, venha e participe conosco, amém? Amados, nós estamos encerrando da parte pastoral esse tema, um só coração da missão. É claro que nós encerramos essa série toda dentro da conferência, onde seremos ministrados na semana que vem. Mas hoje nós estamos trabalhando esse tema, reconciliação. Irmãos, me dá licença, eu vou desligar o ventilador aqui, tá bom? Só um pouquinho. Desculpa, irmãos. Nós estamos tratando sobre esse tema, o impacto, sobre a reconciliação. E agora à noite nós vamos voltar no mesmo texto que fomos ministrados na parte da manhã, em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o capítulo 6, verso 2. E nós vamos olhar numa outra perspectiva dentro desse tema da reconciliação. Eu quero te convidar para que você acompanhe essa leitura que eu farei aqui. Vou começar no verso 18 e nós vamos até o verso 2 do capítulo 6, que nos diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verso 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei vocês, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém?
Na parte da manhã, o foco da mensagem dentro desse texto foi falar dessa beleza da reconciliação. Foi falar do que Deus fez para nos reconciliarmos, a nova identidade que Ele nos deu, nos tornando embaixadores, e saímos aqui encorajados, porque nós somos chamados para reconciliar. E ouvindo essa palavra e pensando a respeito de que esses que ouviram aqui em Coríntios, e os demais que ouviram depois, e tudo que o Evangelho fala, eles fizeram isso. Foram reconciliados e passaram a reconciliar outros. Começaram a ministrar aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E você já refletiu sobre o impacto que essa mensagem tem no mundo? Você já pensou a respeito disso? E é disso que eu quero falar, sobre o impacto da reconciliação. O impacto que ela causou na minha vida e na sua vida. E talvez quando você pense nessa palavra impacto, venha muitas coisas na sua cabeça. Eu fiquei refletindo um pouquinho, porque quando nós falamos, nossa, eu fui impactado com algo. Algo falou comigo, algo ministrou, isso está gerando uma influência na minha vida. Isso está causando um efeito significativo em mim. E às vezes nós somos impactados com coisas mais simples. Talvez a palavra de alguém que tratou um assunto conosco profissionalmente, você fala, nossa, eu fui impactado. Dentro de casa nós somos impactados, e aquilo pode até mudar na nossa vida de algum jeito, mas nada causou tanto impacto no mundo do que a reconciliação que Deus fez conosco através de Jesus. Nada no mundo, nada. Isso eu posso falar com toda certeza. Isso foi tão poderoso que nós sabemos que nós estamos aqui hoje cultuando a Deus. Se hoje nós dizemos que somos cristãos, se hoje nós louvamos, erguemos as nossas mãos em adoração, se hoje nós oramos e buscamos a presença de Deus, é porque nós fomos alcançados por essa graça irresistível. Que impactante isso na nossa vida. Que algo que nos transformou. Esse amor de Deus que se revelou por nós. Eu não sei você, mas quando eu penso ou quando eu reflito, eu me emociono nesse amor. Eu fico tocado por esse grande amor que foi na minha alma, no lugar mais profundo, e transformou a minha vida de um jeito significativo. Foi tão profundo esse impacto da reconciliação, gerou tanta influência, causou um efeito tão significativo que você já viu aquela escrito em algum lugar, ou estudando, o AC/DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Não é verdade? Transformou o mundo, impactou o mundo, tudo o que aconteceu a partir de Cristo, que veio e que nos reconciliou. Mas você já pensou o que havia antes de Cristo? Qual era o pensamento religioso, o que as pessoas acreditavam, como eles imaginavam que seria a vida após morte? Se haveria vida eterna, se não haveria. E quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai compreender que antes de Cristo, o mundo inteiro era marcado por uma grande diversidade de opiniões a respeito disso, principalmente de religiões. Não havia uma convicção, não havia uma certeza. O mundo estava perdido e sem direção. Eles não sabiam que caminho seguir, dependia da região que você morasse, dependia da cultura que você vivenciasse, para saber qual era a expressão religiosa de fé, do que se acreditaria, o que viria após a morte, qual era o significado da vida. E as principais religiões que existiam antes de Cristo, as principais tradições religiosas, podemos dizer assim, eram as politeístas. Acreditar em vários deuses, cada um tem o seu Deus, cada um acredita de uma forma, cada um ora ou reza para o seu Deus de alguma forma. Ou seja, não havia uma convicção de um único Deus. O impacto é tão profundo que era impossível pensar em somente um, que poderia ser o único caminho. O impacto foi tão profundo que eles não conseguiam entender que existia um, que era a única verdade, que era o único capaz de dar a vida. Por isso, o impacto da reconciliação. E o primeiro ponto que eu trago para nós pensarmos e refletirmos nesta noite aqui, quando nós entendemos do impacto da reconciliação, é que nós, cristãos, não podemos perder de vista a relevância desta mensagem. Não perca de vista isso. Não se distraia, não entre
naquela rotina comum, não entre no automático que nós falamos muitas vezes, e esqueça que nós temos isso em consideração, que é muito importante, porque próprio Paulo diz aqui no verso 18, dizendo assim, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus Pai nos deu isso, e Ele não nos deu esse ministério para termos como um troféu, para como se nós pegássemos assim, algo nesse sentido, e falasse, olha, tem sua salvação, está aqui, está muito bonito, eu vou deixar na estante da minha casa, e quando os meus amigos vierem, eu posso dizer, isso aqui é a salvação. Essa é a reconciliação que Deus fez comigo. Ele não fez isso e nos deu isso com esse propósito. Não tem o propósito de recebermos este ministério que nos chama ao serviço e não fazermos nada. Ficarmos sem ação, sem reação ao que o Senhor tem feito por nós. É como você imaginasse assim, que o teu grande sonho da tua vida era ser um médico. E você conquistou, está aqui o médico. Você conquistou, você se tornou um médico. Mas você não queria ser qualquer médico. Você queria ser o médico dos médicos. Você queria ser o melhor da sua área. E você conquistou isso porque você se especializou. E você se tornou um médico tão bom, tão especializado, que você é o especialista dos especialistas. Você tem a capacidade de tratar a doença mais complexa que possa existir. Você se formou, você se preparou disso. Mas depois que você se formou, que você pegou o seu diploma do curso de medicina, da especialização que você fez, de todas as informações que você tem, você colocou em exposição dentro da sua casa, no seu escritório, na sua sala, num lugar onde todos podem ver, mas nunca tratou um paciente. O que eu quero dizer com isso é que relevância de fato isso tem. Qual a relevância de termos nos preparado, de termos recebido toda essa carga de informação, de receber os títulos, as honras, e o que nós estamos fazendo com isso? Qual a verdadeira importância de tudo isso? Meus amados, a mensagem que temos nesse livro aqui, que eu acabei de ler, que está aí na tua mão, seja uma Bíblia em papel, seja no aplicativo que você tem na sua mão, ela é relevante e é capaz de curar a principal doença do ser humano, a doença que gera a morte eterna, que é o pecado. E se você utilizar desta ferramenta que Deus te deu, se você fizer isso, pessoas serão transformadas. Faça o básico. Compartilhe na tua rede social, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu tenho certeza que quem passar na tua timeline será tocado, porque essa palavra cura, essa palavra transforma, ela faz nova todas as coisas. O Senhor tem colocado nas nossas mãos. Se não entendermos o quanto ela é relevante, podemos ser como esse médico. Nos orgulhamos dos anos que nós temos de igreja, do conhecimento bíblico que nós adquirimos. Nós nos orgulhamos e ficamos felizes pelo conhecimento teológico que nós temos, a base teológica e doutrinária que temos e que adquirimos, mas que infelizmente somos como essa pessoa que se formou, que se preparou e nunca ousou atender alguém enfermo. Nós precisamos entender que nós não podemos perder de vista em nenhum momento isso. Quando agimos assim, não entendemos a mensagem, sem perceber, mesmo tendo a mensagem, mesmo conhecendo a mensagem, nós a tornamos irrelevante. O primeiro desafio do impacto da reconciliação é a gente não perder de vista a relevância que ela tem, falar dela de noite, compartilhar dessa palavra, falar do que Cristo fez em nossas vidas. Esse é um dos passos que nós precisamos dar. Pensando no impacto da reconciliação nesse texto, o segundo tópico que eu quero falar para você, que você guarde no seu coração, é que nós precisamos manter o foco no conteúdo dessa mensagem. Nós precisamos não nos distrair, não olhar para outros lados, não querer criar outras estratégias. Um dos motivos que também faz com que a gente perca o foco é não entender o principal conteúdo dessa mensagem. Às vezes nós vemos cristãos evangélicos discutindo
falando sobre posicionamento teológico, doutrinário, discussões de usos e costumes, seja nas redes sociais, seja em grupos, quando nós poderíamos pegar toda essa nossa energia, todo esse conhecimento e se preocupar com o conteúdo principal dessa mensagem, ou seja, a reconciliação. Após a morte de Jesus Cristo na cruz, este vocábulo ocupa um lugar especial. O evento redentor inaugurou uma mudança radical na humanidade. O homem não entendia, não compreendia que existia um único caminho, um único Deus que podia transformar e que podia salvar. Não entendia que somente através de Jesus ele poderia ter paz com Deus. E isso acontece através da reconciliação. O texto aqui está nos dizendo que Deus disse que Ele nos deu este ministério e que nos foi confiada a palavra. Esse ministério é nosso. Pertence a mim, pertence a você, a pessoa que está ao seu lado. O Senhor nos deu esse ministério. Não pertence a nenhuma classe especial que tem o direito de colocar isso como só dela. Sabe, às vezes nós vemos que quando as pessoas não compreendem isso, elas começam a se isentar, começam a se afastar, começam a entender, não, essa não é minha responsabilidade, e até interpretam alguns ensinamentos de forma errada. Por exemplo, há um equívoco numa frase, que é dita assim: evangelize sempre e fale quando for necessário. Então as pessoas dizem, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, eu não vou dizer um A. E a interpretação errônea está aqui no, então eu não devo falar nada. Só que o que a gente faz então com Romanos 10,14, que diz assim: como porém invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu não estou querendo incentivar aqui ou dizer que nós temos que se tornar aquela pessoa desagradável, que muitas vezes se torna inconveniente, que fica tentando convencer as pessoas sobre sua fé. E aí a pessoa não está evangelizando, ela está fazendo um proselitismo, querendo trazer para o seu pensamento dessa forma. O que eu quero dizer é que a nossa vida precisa, mesmo que eu não use palavras, entenda bem isso, a nossa vida precisa, mesmo que não usemos palavras, gritar Cristo de tal forma que leve o perdido à reconciliação. Que as pessoas olhem para nós e percebam, tem algo diferente com essa pessoa. Tem algo diferente com esse colega de trabalho. Tem algo diferente com esse vizinho meu. Tem algo diferente com essa pessoa que eu pego ônibus ou que eu divido algum espaço. Tem algo diferente. Ela não falou nada, mas eu percebo que tem algo diferente. E quando ela se aproximar, ela vai ver isso, que é Cristo que está na sua vida. É isso que essa frase nos remete. Evangelize sempre, fale quando for necessário. Que a sua vida seja algo que brilha à luz de Jesus e as pessoas percebem. A raiz dessa palavra que eu falei, que nós precisamos manter o foco no conteúdo, que é a reconciliação, ela é interessante, porque a raiz no termo grego, reconciliação, com o termo da língua portuguesa, a palavra que se aproxima de reconciliação é outro. Eu fiquei, como assim outro? E aí quando você vai estudando um pouco mais, você percebe que há uma derivação dessa palavra, que é tornar outro. Reconciliar é tornar uma pessoa outra. É fazer com que a pessoa viva essa experiência. O que nós não podemos perder de vista é que o ministério que Deus nos deu, que Ele nos confiou, tem o poder sim de transformar o perdido. Esse ministério que o Senhor colocou na minha e na sua mão, na mão da primeira IPI de Sorocaba, tem o poder de salvar o pecador, daquele que talvez aos olhos da humanidade não tem mais jeito. Quando nós temos o foco, mantemos o foco nessa mensagem, no impacto da reconciliação, ela tem a capacidade de mudar a história de pessoas que estão indo para o caminho da perdição, ou seja, de tornar outra pessoa, tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós pensamos sobre o impacto que essa reconciliação pode fazer, nós precisamos olhar para esse texto
e entender que o que Paulo está dizendo aqui, e aqui nós entramos no terceiro ponto, é que Ele nos empoderou para um propósito. Deus colocou um poder sobre as nossas vidas. Não é nosso, não depende de nós, mas dEle. Paulo diz assim no verso 20: portanto, somos embaixadores em nome de Jesus. Você sabe o que é embaixador? A gente estava estudando, procurando. Eu lembrei que Zé Maria, na sua formação teológica, sempre ele fala um negócio para mim. Eu falei, preciso ouvir o que era que o Zé tinha falado a respeito disso do embaixador. E ele compartilhou comigo que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando seus alunos acadêmicos estavam se formando para serem futuros pastores, ele sempre dava o seguinte conselho: se a rainha da Inglaterra lhe convidar para ser embaixador em qualquer país do mundo, não aceite, não se rebaixe, pois você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Percebe o quanto isso é profundo? Você percebe o quanto isso é sério? Ser embaixador, receber um poder. Entenda que ser um embaixador aqui significa que somos um representante do mais alto nível, do Deus Todo-Poderoso. Somos representantes dos interesses dos reinos dos céus. O embaixador comunica as posições oficiais do reino de Deus. E aqui Paulo está exortando, incentivando, encorajando que Deus nos deu esse poder com um propósito específico. Ele nos deu esse poder para que nós façamos algo muito especial e muito claro. Ele está dizendo para nós que nós devemos falar ao mundo que o poder da reconciliação, o poder de tornar-se outro, só é possível por Jesus Cristo, que é o único caminho. Essa palavra tem que estar nos nossos lábios, no nosso coração. Sabe, porque o mundo está batendo, o mundo está falando e tentando fazer isso, dizendo que, olha, se você for bom, isso já basta. Só que o mundo não sabe, nós como embaixadores de Cristo, com aqueles que têm nas suas mãos a palavra de Deus, o poder da reconciliação, podemos dizer que o próprio Cristo diz assim: ninguém é bom senão um, que é o Pai. E o mundo precisa saber disso, nós precisamos falar, precisamos verbalizar. O mundo tem mostrado caminhos que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, uma outra opção que ele tem dado é dizer assim: o que importa é que você se sinta bem. Se você se sentir bem, não tem problema. É isso que você, dessa forma que você tem que viver. Ele está dizendo assim, ó, então, se para você se sentir bem, você tem que fazer alguma coisa diferente, abandona tudo, se joga, seja feliz. E com base nesse pensamento que tem se espalhado, tem sido difundido por aí, muitos se jogam de prazer em prazer, de experiência em experiência, e se afundam cada vez mais no vazio existencial. Não à toa nós estamos vivendo num tempo de muito sofrimento, com ansiedade, depressão, angústia, tantas outras lutas, porque as pessoas estão procurando dessa forma. Nenhuma dessas escolhas transforma a vida ou lhe torna outro, se não for o encontro que você tenha com Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o único capaz de fazer isso, e nós somos embaixadores chamados para falar disso. Fomos nós que fomos, a nós foi dado esse poder, está nas nossas mãos compartilharmos e falarmos sobre isso. Outra coisa que Paulo está querendo salientar aqui é que essa atitude aqui é uma atitude que é o nosso serviço. E o serviço ele está querendo falar aqui de ser servo. E quando a gente procura um pouquinho mais entender essa função do embaixador, de onde surge essa palavra? A primeira vez que ela é usada pelo povo gaulês, e eles falam de ambactus, e quer dizer servir, ou aquele que está a serviço de, tem uma missão para cumprir. Quando nós buscamos a origem no latim dessa palavra, ela vai significar ir a serviço de alguém, ou agir como um mensageiro.
Quando nós buscamos e tentamos entender o que significava o embaixador na Idade Média, nós vamos ver que esse embaixador era um servo escolhido pelo rei. Mas não era qualquer servo. Não era aquele que fazia porque estava sendo coagido, ou aquele que fazia porque se não fizesse, ele sofreria uma pena. Era alguém da sua máxima confiança para representá-lo, para representar o soberano. Era alguém que estava a seu serviço. E esse servo não era qualquer servo. Era alguém muito próximo que o rei podia confiar as mensagens mais importantes, na certeza que aquela pessoa iria cumprir a missão. Era uma pessoa leal. Era uma pessoa que, por conta daquela missão que foi dada para ela era capaz de dar a sua vida. Por isso ela era chamada de embaixador. E ser embaixador em nome de Cristo, meus irmãos, é entender que a missão dada deve ser cumprida de maneira eficiente. Deus nos deu essa missão, o ministério da reconciliação, que ela deve ser realizada independente das adversidades, que ela deve ser a prioridade, e falhar para nós não pode ser uma opção de não fazermos. Nós precisamos fazer o tempo todo. Para concluir, irmãos, quando eu meditava nisso, eu lembrava de uma das histórias que eu li e fui impactado, que é de um embaixador de Cristo. Ele foi talvez o segundo missionário que tentou entrar na Coreia, e o primeiro que entrou na Coreia, Robert J. Thomas. Ele entrou em 1865, cerca de 150 anos atrás. E ele tentou de várias formas chegar no povo coreano. E para ele chegar lá era muito difícil, muito complicado. Ele saiu dos Estados Unidos. E quando ele saiu e ele foi para lá, ele conseguiu entrar numa embarcação, queria fazer uma expedição naquele lugar. E ele foi carregado com muitas Bíblias para dentro daquele país. Lembrando que ele tinha certo que missão dada deve ser cumprida, que ele tinha que realizar independente das adversidades, e que isso deveria ser prioridade, ele não podia falhar. Então ele entrou naquele navio. E quando eles entraram, aquele navio teve um problema seríssimo. Houve um conflito, um confronto entre a tripulação e o povo que morava em torno daquele lugar onde eles estavam entrando. E por conta disso, a animosidade foi crescendo, e 2 coreanos morreram afogados por conta disso. Os coreanos tentaram invadir o navio e foram recebidos a tiros e morreram, e a situação ficou complicada, que o povo foi pegando cada vez mais ódio daquelas pessoas que estavam dentro do barco, e dentro do barco estava o Sr. Thomas, com todas as Bíblias. Como os coreanos conheciam aquela região, eles sabiam que quando chegasse a lua cheia, a maré ia baixar e o navio iria encalhar. Isso aconteceu. Quando encalhou, eles colocaram fogo no navio. Só tinha uma oportunidade para aqueles homens saírem daquele barco: se armarem até os dentes e correrem para as margens e lutarem, e tentarem sobreviver. Todos fizeram isso, exceto um, o Sr. Thomas, esse embaixador de Cristo. Ele carregou o que pôde dentro do seu bote de Bíblias, colocou bolsas para carregar Bíblias, e quando ele chegou na margem daquele rio, quando ele estava naquele lugar, ele fez o seguinte: em vez de lutar, em vez de tentar defender a sua vida, ele corria em direção dos seus algozes, daqueles que iriam matá-lo, daqueles que davam pauladas e pedradas nele, e entregavam uma Bíblia para cada um deles. Ele cumpriu a sua missão. Ele entendeu que ser servo desse Rei Todo-Poderoso tinha que levá-lo até as últimas consequências. Você compreende o quanto isso é forte? Você entende o quanto isso vai te custar quando nós entendemos o impacto da reconciliação? Você entende o quanto isso mexe com as nossas vidas? Deus nos deu essa mensagem e ela precisa ser compartilhada. Paulo termina essa mensagem no verso final com 2 frases que ele diz: eis agora o tempo oportuno.
Ele termina com uma outra frase dizendo: eis agora o dia da salvação. E quando ele fala a respeito disso, nós precisamos entender que há muita gente, meus irmãos, mas muita gente mesmo, que está desesperada, muita gente que está perdida, muita gente que está sem direção. E sabe onde que estão essas pessoas? Elas não estão lá longe, distante, elas estão aqui, do nosso lado, em Sorocaba. Talvez essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que estão desesperadas, essas pessoas que estão sem direção, sejam vizinhos nossos, colegas de trabalho. Há muita gente que talvez até conheça a Bíblia, mas não conheça o autor desta palavra. Não está entendendo o que está lendo, porque não sabe quem é Jesus. Talvez tenha muita gente que tem acesso fácil às Escrituras, como nós temos, que pode ler a Bíblia em qualquer lugar, de qualquer forma, mas a escravidão do pecado não permite aproximarem desta palavra poderosa. Deus nos deu e nos confiou o ministério da reconciliação. Cabe a nós, a todos nós e a mais ninguém, transmitir a relevância desta mensagem. Cabe a mim e a você lembrar o tempo todo o principal conteúdo dessa mensagem. Nós fomos empoderados para esse propósito. Não é para qualquer outra coisa. É para falarmos de Jesus. Eu quero te convidar agora você louvar, mesmo sentado, mas principalmente prestando atenção nessa canção que nós vamos louvar ao Senhor agora. Porque eu estava pensando, quando finalizava essa mensagem, que talvez alguns ficassem pensando: mas como que eu posso fazer isso? Qual é o caminho para que eu seja instrumento de Deus para a reconciliação? Eu queria que você mesmo assentado, você louvasse a Deus com essa canção. E depois eu quero voltar aqui para nós concluirmos esse momento da mensagem. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja, Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma.
comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Do céu nuvem descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará. Eu creio que você fica tocado quando você ouve essa canção. Ela emociona. Ela toca lá na alma. Eu quero te responder essa pergunta retórica que eu fiz. Como fazemos isso? Qual é o caminho? Fala para as pessoas desse Deus. Fala para as pessoas que você tem um Deus que não é distante, que Ele é Pai. Testemunha e conta para as pessoas desse grande amor que te alcançou. Fala. Compartilha. Porque quando você falar isso, as pessoas vão ser impactadas, porque elas não conhecem um Deus como esse, um Deus que é Pai. Sabe o que você também pode fazer? Como diz nessa canção, conta quem é Jesus. Conta que Ele desceu dos céus, veio a este mundo, se fez homem, tomou sobre si as nossas dores, subiu no madeiro e a minha culpa Ele levou. Isso vai impactar as pessoas. Fala que você não está sozinho. Fala que você tem a certeza que o Espírito Santo habita em você. Porque o Senhor Jesus, quando foi, disse: eu vou te deixar o Espírito Consolador. E é por isso, é isso que te move, é isso que faz você continuar. Fala para as pessoas e compartilha para elas que você tem a certeza que um dia o céu vai se abrir.
e que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, aleluia, eu vou morar com Ele no céu. Isso vai impactar vidas, isso vai transformar as pessoas. É esse testemunho que nós precisamos dar. Nós somos chamados para impactar este mundo. Eu espero que essa mensagem arda no seu coração, ferva em você, mexa com você, e que você testemunhe, que você seja instrumento para esse ministério da reconciliação. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro. Não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio do que os anjos queriam fazer, o Senhor deu para nós, ó Pai. O privilégio de podermos contar, de podermos falar, de dizer que o Senhor é o único que pode transformar e reconciliar as nossas vidas. Pai, obrigado por isso. Deus, tira-nos, Senhor Jesus, do conforto, do comodismo. Senhor, nos liberta das distrações, nos liberta daquilo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, faz com que a gente perca tempo com aquilo que não fomos chamados, Senhor, mas que nós assumamos, Senhor, o compromisso com o ministério da reconciliação, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, faz arder em nossos corações, ó Pai, faz sermos pessoas apaixonadas por Ti de tal forma que as pessoas sejam impactadas, não pelo que falamos, mas pelo que somos, porque o Senhor vive em nós, ó Pai. Nós oramos, Pai, pedindo isso pelas nossas vidas e pela nossa igreja. Em